submissão, obediência a Ele, tudo mais Ele fará por nós, amém? Eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo as vossas Bíblias em Romanos 8, 26. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, venha ministrar, Espírito Santo, nessa palavra. Venha falar com cada um de nós, Pai. Que eu possa diminuir, que o Senhor possa crescer na minha vida. Que eu venha falar somente o que o Teu Espírito Santo deseja para a Tua amada igreja, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aqui no versículo 26, em Romanos 8, a palavra do Senhor diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. Amém? Pode se assentar. Irmãos, o tema hoje, que nós colocamos aí é tema de oração. Então aqui em Romanos está falando sobre a oração, que o Espírito Santo intercede nas nossas fraquezas. Eu falo para vocês, nunca parem de orar. Sempre oram, porque um crente sem oração, ele não é vivo. Precisamos estar em oração. E eu tenho uma novidade para vocês: todas as suas orações são respondidas. Se você está achando que, mas como, pastor, minha oração é respondida? Sim, todas as orações são respondidas. Não do jeito que você pede, de acordo com como você pede, mas como o Espírito Santo de Deus intercede por você. Deus, Ele não vai te dar tudo que você pede, Ele vai te dar o que você precisa para a sua vida. Então nunca pare de orar, porque nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nas nossas lutas, tribulações, naqueles desesperos que o peso vem sobre nós, sobre os nossos ombros, que nós caímos de joelhos e com gemidos na alma, que a gente não consegue como orar, como pedir para Deus, o Espírito Santo de Deus, o nosso intercessor aqui na terra, Ele vai interceder por nós. Ele vai nos ajudar na nossa fraqueza. Qual que é a nossa fraqueza? A nossa fraqueza pode ser uma fraqueza física, emocional, espiritual. Nós somos limitados, irmãos. Nós somos carne. E toda a nossa limitação, Deus é tão amoroso com nós, Ele ama tanto nós, que Ele deu o seu Filho amado, que é intercessor por nós, lá do lado dele, do lado do trono dele. Deu o Filho dele para morrer por nós na cruz do Calvário, por amar de tal maneira a humanidade. E Jesus mandou o Espírito Santo de Deus para estar conosco na nossa caminhada, nos consolar e estar intercedendo por nós. Então, no momento da nossa fraqueza, seja espiritual, seja emocional, o Espírito Santo vai estar ali, porque nós não sabemos, a palavra fala assim, pois não sabemos como orar. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, aqueles momentos de oração que você colocou diante de Deus, naquela sua fraqueza, que você chegou lá diante do trono do Senhor, que é o seu quarto, que é o seu local de oração, que você colocou diante do Senhor, aquela petição, aquele clamor, muitas vezes com lágrimas, muitas vezes sem ter voz para clamar, para pedir para o Senhor, só que aquela dor na alma. Deus, o Todo-Poderoso, que conhece, que sonda os corações, Ele estava vendo, porque aqui na palavra do Senhor
fala assim no versículo 27: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, e o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, nesses momentos de aflições, nós não sabemos como orar, não sabemos pedir. Aqui fala que nós não sabemos nem como orar, não sabemos pedir o que é melhor para nós. Então o Espírito Santo, Ele te assiste nas suas dores, nas suas angústias, e Ele vai interceder por você. E Ele vai interceder de tal maneira, com gemidos inexprimíveis, porque o que se passa dentro de você, é só Deus que sonda o teu coração, é só Deus que sabe o que você está passando naquele momento, e você não vai conseguir expressar. O Espírito Santo de Deus, que conhece o seu íntimo, porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, tem que habitar dentro de nós. Ele não foi feito para andar do nosso lado, Ele foi feito para habitar dentro de nós, que é o templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo tem que estar limpo. Como o templo do Espírito Santo não pode estar de qualquer jeito. Senão, na hora das tuas angústias, das tuas dores, aquele levante que vem contra a sua vida, pode ser uma situação financeira, uma situação familiar, uma situação com o filho, no trabalho, ou uma crise interna dentro de você mesmo. Porque nós somos estáveis. De manhã a gente acorda bem, às vezes depois do almoço já não está, à noite está insuportável, o dia fala que foi insuportável. A gente é instável, a gente nunca está bem. Então, se você não tiver a presença do Espírito Santo com você, seu templo ser limpo, quando você estiver nesses momentos de angústia, de dores, não tem como alguém vai interceder por você? Se você não tem a presença do Espírito Santo, se você não busca o Espírito Santo para perto de você. Então é nessas horas, quando nós não sabemos o que pedir, como agir, porque nós somos, a palavra de Deus não fala assim, que somos pó? Nós somos pó, e Deus sabe que nós somos pó. Então, no momento da nossa fraqueza, que é essa fraqueza aqui, Deus vai enviar o teu Espírito Santo para trazer essa oração. O Espírito Santo vai gemer com gemidos inexprimíveis, que é a linguagem que só Ele vai entender o que está passando dentro de você. E Ele vai levar a oração perfeita para Deus, não o que você pediu. Então Deus respondeu suas orações. Dobre os joelhos e continua orando, buscando a presença de Deus. Fala assim: mas eu orei, busquei, não recebi aquilo lá. Gente, na palavra de Deus também está escrito assim, ó, que o homem sendo bom, se um filho pede pão, ele não vai dar uma pedra. Se o filho pede um peixe, o pai não vai dar uma serpente. Imagina Deus, que é o nosso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso. Ele não vai dar o que você está pedindo, porque nós muitas vezes nós pedimos pedra achando que é pão, pedimos serpente achando que é peixe, e Deus não vai dar aquilo, porque nós naquele momento de aflição, nós achamos o que nós mais precisamos naquela hora é aquilo. Não, eu preciso disso, e ora e clama a Deus e pede aquilo. A hora que nós aprendermos a orar segundo a vontade de Deus, se rasga diante do Senhor, fala: Deus, aos meus olhos está impossível, eu não consigo. Se rasga diante do Senhor. Ele é seu amigo, Ele é seu pai. E se rasga, fala: Senhor, nos meus olhos eu não consigo, eu preciso do Senhor. Eu gostaria que fosse assim, eu gostaria, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. E quando não temos força para falar desse jeito, conversar com Deus, vai diante do Senhor gemendo, chorando. Se não tiver voz, vai. Não tem palavras, vai. Que o Espírito Santo, nesse momento, Ele vai interceder por nós diante de Deus, amém? Agora aqui no versículo 28, a palavra fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos. Ele fala que nós sabemos.
Então nós sabemos que todas as coisas Deus vai agir. Ele vai agir para o bem daqueles que o amam. Mas fala assim, mas como para o bem? Tem me acontecido tantas coisas ruins, tantas coisas adversas na minha vida. Como pode ser para o meu bem? Só que Deus, Ele usa, como a nossa levita Laodiceia deu testemunho aqui, Ele usa circunstâncias nas nossas vidas para nos moldar o nosso caráter, testar a nossa fé, a nossa esperança, e ver se nós estamos mesmo posicionados, porque Ele fala assim, é aqueles que o amam, para ver se nós amamos mesmo Ele, porque se nós amamos Ele, é porque Ele nos amou primeiro. Ninguém vai para Jesus se Ele não chama, porque fala que são os chamados, o que Ele chamou, para o seu propósito. Então, Deus vai agir em todas as coisas, todas, sejam boas, sejam ruins, para nós, no momento que nós achamos ruim, porque Ele vai nos moldar, para nós sermos como a imagem do Filho dEle. E esse bem aqui, que fala aqui nesse contexto, nesse texto aqui, não é o bem que nós pensamos. É claro que Deus pode transformar muitas adversidades nas nossas vidas para o nosso bem. Tem coisas que vêm como uma luta, uma tempestade na nossa vida, e quando vemos, passou, e aquilo lá se transformou numa bênção na nossa vida. Deus tem esse poder de fazer isso. Mas o bem que Ele está falando aqui é um bem maior. É um bem maior que o bem terrestre. É um bem que é isso daqui, para o propósito que Ele chamou. O propósito que Ele chamou era para nós sermos conforme a imagem e semelhança do Seu Filho. Esse que é o bem maior na nossa vida. Porque aqui, gente, Ele faz mesmo a gente passar por certas dificuldades, por certas coisas, para nós desapegarmos das coisas terrenas. Para nós caminharmos no rumo direto para Deus, para Jesus, para a nossa glória que é o céu. E daqueles que o amam, será que nós amamos realmente Deus? Será que nós estamos fazendo de tudo para amar Deus? Porque dos que foram chamados, todos são chamados, né? É só ouvir o Evangelho, é chamado, vai lá na igreja, você pode estar na igreja, ouviu o Evangelho, gostou do Evangelho, só que continua do mesmo jeito. Foi chamado como? Ouviu o Evangelho, ouviu com o ouvido, foi chamado com o ouvido carnal. Não foi um chamado de Deus no coração, no íntimo, chamado de Deus mesmo, que chama na tua alma, no profundo, o ouvido do coração. É um chamado irresistível. Quem tem esse chamado não volta atrás. Quem tem esse chamado, faça chuva, faça sol, eu estou triste, eu estou alegre, eu estou doente, eu estou na presença do Senhor. Porque você foi chamado, você foi escolhido. Deus te chamou de uma tal maneira que não tem como você voltar atrás. O chamado de Deus, Ele chama para o propósito dEle. Fala para Deus cumprir o propósito dEle na sua vida urgente, rápido. Os dias estão curtos, gente. Jesus está aí batendo as portas. E para onde você vai? Aí fala assim, mas essa palavra é muito difícil, porque fala aqui no versículo... Vamos passar para o 30, depois eu volto alguma coisa. E aos que predestinou, também chamou, e os que chamou, também justificou, e os que justificou, também glorificou. Ele predestinou, lá antes da nossa fundação, antes da fundação do mundo, Ele predestinou alguns. Então quem está predestinado pode viver, foi predestinado mesmo, foi chamado, foi eleito, vai viver como quer. Não, pera lá. Não é assim não. Será que foi chamado mesmo? Nós não podemos julgar, né? Porque vai ter o dia do julgamento. Quando você é predestinado,
chamado por Deus para ser a imagem e semelhança do seu filho, tem que haver mudança. Tem que haver mudança. Olha para você e vê se você olha para mim, eu vou olhar para mim e ver se eu sou parecida com Jesus. Se eu tenho os frutos do Espírito Santo. Se eu tenho a longanimidade, se eu tenho o amor, se eu tenho a paciência, se eu tenho a alegria, se eu tenho a paz. Ou você continua irado, você continua bravo, nervoso, não podem fazer uma coisinha para você que você é dodói. Aquele irmão não serve, a igreja não serve, eu não vou mais não. Hoje me aconteceu isso, eu não vou na igreja, eu não vou, eu não quero. É tudo eu. E esse eu acaba conosco. Porque a partir do momento em que você é dependente de Deus, que você anda na presença de Deus, que você tem o Espírito Santo de Deus, o seu eu tem que morrer. Você tem que matar a sua carne todos os dias. Todos os dias tem que matar a sua carne. Para quê? Para Cristo crescer dentro de você, para o Espírito Santo habitar em você. Então aqui fala, né, que todos que o amam, que foram chamados no coração, chamado no íntimo, na alma, porque os verdadeiros chamados de Deus não voltam atrás, irmãos. Verdadeiramente eles seguem o propósito de Deus. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Se está sofrendo, se está tendo tribulação, não se importa. Porque aqui, em Romanos 18, na palavra de Deus está assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que será nos revelada. Então o sofrimento que nós passamos hoje aqui, a criatura geme. Nós que somos escolhidos de Deus, temos Espírito Santo, nós gememos na presença do Senhor. Mas nada se compara com a glória que vai vir. Vamos ter uma vida abundante? Que vamos, Jesus prometeu isso, que vamos ter vida e vida em abundância. Só que nós temos que estar o quê? Caminhando com o Espírito Santo, ligado no Espírito Santo. E no 30, né, continuando aqui: e aos que predestinou, também os chamou. E os que chamou, também justificou. E os que justificou, também glorificou. Então ele predestinou, ele chamou e justificou. Nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, que está do lado do nosso Deus Todo-Poderoso, no trono do Altíssimo, que toda vez que o acusador te acusar aqui na terra, sobre algum pecado, Jesus vai estar do lado do Deus Altíssimo falando: Senhor, por esse pecado eu já paguei na cruz do Calvário. Esse pecado também, Deus, meu Pai querido, eu paguei. Ele não deve mais nada, ele está justificado diante do Senhor. Então é Deus que nos justifica e também nos glorificou, que é essa glória vindoura que nós vamos ter quando nós chegarmos, ressuscitarmos junto com Cristo, e vamos ter a glória, termos um corpo glorioso, e vamos ser aqui, o que Deus predestinou para nós, no versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, Ele nos conheceu primeiro, Ele nos amou, nos chamou, também nos predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Ele nos chamou, Ele nos predestinou para ser a imagem de Cristo. Ele nos chamou para nós termos riqueza aqui na terra, para nós vivermos. Ele nos chamou simplesmente para isso, para nós sermos parecidos com o Filho dele, semelhante à imagem do Filho dele, conforme Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus desceu unigênito na terra. Deus deu ele para castigar os nossos pecados na carne, não na nossa carne, porque a lei nós não conseguíamos cumprir a lei, porque a lei só apontava. E Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o Filho dele aqui para pagar os nossos pecados na carne dele. E para nós sermos família de Cristo, irmãos de Cristo, Ele desceu unigênito e subiu primogênito.
Deus tinha um plano, Ele tem um plano perfeito para mim e para você, para nós sermos imagem e semelhança do Filho dele, para nós subirmos no corpo glorificado, na glória vindoura do Senhor, para nós sermos irmãos, uma família em Cristo Jesus. Irmãos, né, aqui ó, o primogênito entre muitos irmãos. É isso que Deus preparou para mim e para você. Não se preocupe com o que você está passando hoje, o que tem se levantado contra a sua vida. Simplesmente se apegue em Deus, ora, busca a presença do Senhor, que o Espírito Santo de Deus, Ele vai estar intercedendo por você nos momentos mais difíceis da sua vida, porque o grande projeto de Deus é esse, que nós sejamos feita a imagem e semelhança do seu Filho, para que nós sejamos salvos, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, não tem como um cristão continuar do mesmo jeito, tá? Quando você vê ouvir essa pregação, mas já foi eleito, foi predestinado, então ele pode fazer o que quer aqui na terra. Não, então não foi eleito, não foi predestinado, porque quem foi chamado, quem ouviu com o ouvido do coração, da alma, e realmente aceitou o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo habita dentro de você, não tem como continuar o mesmo, não tem como. Então vocês vejam bem para onde vocês estão caminhando. Se continua do mesmo jeito, vocês não são chamados, não são predestinados. Se eu continuar do mesmo jeito, do jeito que eu quero, na minha carne, não vou conseguir essa glória vindoura que nos espera. Amém? Então aqui cada dia, todos nós possamos caminhar, cada dia nós possamos buscar a presença do Senhor, ser parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu tenho para passar para os irmãos hoje. Nunca desista de orar. Ora, a oração é a chave da nossa vitória. Oram, porque é só orando que nós vamos conseguir estar perto de Deus, perto do Espírito Santo, sendo justificado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Que Deus abençoe cada um. É o que eu tinha para passar para os irmãos, essa mensagem de oração, buscando a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Amém, glória a Deus. Que as palmas louvem ao Senhor, né? Amém. Vamos ficar em pé para nós estarmos encerrando a live. Querido Deus, Altíssimo Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, eu despeço do pessoal que está nos assistindo pela live, que o Senhor possa abençoá-los, Pai, que o Senhor possa abrir o entendimento deles com essa palavra, Pai, do que verdadeiramente o Senhor tem para a vida de cada um de nós, o verdadeiro chamado do Senhor. O Senhor nos chamou para sermos a imagem e semelhança do Teu Filho, Pai. Que tudo que nós passamos aqui é passageiro, que nós possamos nos desapegar desse mundo, que nós possamos entregar a nossa vida a Ti, Jesus, que nós possamos nos entregar a Ti, Espírito Santo de Deus, porque só assim nós veremos a glória do Senhor. Eu desejo a todos uma semana abençoada, que o Espírito Santo de Deus possa estar na vida de cada um, sobre o lar de cada um. Eu desejo uma semana abençoada, que Deus cuide de cada família, cada pessoa que vai estar ouvindo essa live, que possam ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluias.